Você já teve a sensação de mal-estar, aquele dor no estômago, aquela angústia, simplesmente pelo fato de você estar indo para o trabalho e quando você chega no trabalho, isso parece que aumenta, aquela palpitação no coração? Pode ser que o seu ambiente de trabalho seja doentio ou até mesmo tóxico. E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Olá, eu sou o Laimons Bumbers e esse é o canal Seu Melhor Emprego. Seja bem-vindo e espero trazer para você hoje um conteúdo que seja relevante para a sua vida profissional, que faça sentido para a sua vida profissional, mas também para toda a sua caminhada, para a sua jornada. No ambiente de trabalho, que deveria ser o melhor lugar para nós estarmos, muitas vezes ele é um dos piores lugares para nós estarmos. Eu entendo que ele é o segundo melhor lugar que nós deveríamos estar, porque eu entendo que o lar, nossa casa, deveria ser o primeiro melhor lugar. E por que o ambiente de trabalho é tão ruim? Isso se deve muitas vezes pelo simples fato de nós convivermos ali com pessoas difíceis ou até mesmo simplesmente por vivermos com pessoas que são diferentes de nós e ninguém é igual a ninguém. Sabendo disso, nós temos dificuldades e vamos entender um pouco sobre isso. Normalmente, quando se fala de clima organizacional, isso tem muito a ver, se você fizer uma busca na internet, por exemplo, você vai encontrar diversos artigos, diversas coisas voltadas para ações que a empresa deve tomar, ações que o RH de uma empresa tem que fazer, e pouco você vai encontrar coisas voltadas ao indivíduo, ao trabalhador, às pessoas, o que as pessoas devem fazer. A empresa toma muitas ações, o RH faz muitas atividades para melhorar, ter um ambiente de trabalho mais harmonioso, mas do outro lado, na outra ponta, tem pessoas. E se essas pessoas não entendem a responsabilidade que elas têm com o comportamento delas, isso não vai levar a empresa a conseguir muitas mudanças. Certa vez eu fui convidado para fazer uma palestra e essa palestra tinha como tema uma pergunta: é possível melhorar o mundo? É possível mudar o mundo? E eu ali me debrucei estudando sobre aquele tema, preparei o conteúdo para aquela palestra e eu concluí que é possível nós mudarmos o nosso comportamento e a partir disso nós mudamos o ambiente em que estamos e mudamos a realidade de onde nós estamos. A partir das mudanças de comportamento de uma pessoa, no coletivo, as pessoas também mudando, muda-se o ambiente, muda a realidade onde você participa, onde você convive. No ambiente de trabalho não é diferente. Mas lembrando, nessa conclusão que eu cheguei no meu estudo, isso começa a partir de você, a partir de mim, a partir de você. Entendendo esse princípio de que o nosso comportamento faz muita diferença no ambiente de trabalho, de forma positiva ou de forma negativa, vamos entender um pouco sobre as relações no ambiente de trabalho e como podemos lidar com essas situações, essas pessoas difíceis, tóxicas ou simplesmente pessoas diferentes de nós. Que comportamentos nós podemos ter para melhorar o ambiente de trabalho, para lidar com essas pessoas que são diferentes de nós. No ambiente de trabalho, nós encontramos diversos tipos de pessoas e eu quero reduzir isso em pelo menos 3 tipos diferentes. A primeira delas são as pessoas sem noção. Quem é o sem noção? Sem noção é aquele que cada dia ele está com um humor diferente, ele está feliz, no outro dia ele não está tanto, mas ele não se percebe. E se ele se perceber, pode até ser que ele mude o seu comportamento e torne o ambiente de trabalho um ambiente melhor. Por outro lado, ele faz as coisas geralmente no automático e se ele se perceber, ele muda. O segundo tipo de pessoa, esse eu quero me ater um pouco mais, são as pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas são aquelas que se sentem especiais mesmo sem ser. Por se sentirem especiais, elas entendem que elas são merecedoras de um tratamento diferenciado. Tendo um tratamento diferenciado, elas podem usar de poder, de manipulação, de favores, como se nós devêssemos favores para elas. E essas pessoas, na verdade, não têm nada de especiais, mas elas acham que elas são mais especiais que outras. São pessoas egoístas, abusadoras, são exploradoras
da boa vontade, daqueles que têm boa vontade. Essas pessoas, inclusive, acham que elas podem desrespeitar os outros, humilhar as pessoas em qualquer ocasião, em qualquer ambiente, inclusive. Ela passa por cima, ela não mede esforços para isso. Os outros simplesmente têm que aceitar esse desrespeito, porque afinal de contas elas são especiais. Inclusive, nesse final de semana viralizou na internet um desembargador que, por conta da sua posição, ele humilhou um policial, tornou o dia do policial, o ambiente de trabalho do policial, um ambiente hostil, um ambiente pesado para se trabalhar. É exatamente esse tipo de pessoa, como esse desembargador, teve essa atitude ruim, esse comportamento, esse tipo de pessoa que são arrogantes, fazem qualquer coisa para passar por cima do outro, são os chamados abusadores, exploradores. Eu gosto muito da definição do professor Pedro Calabres. Ele diz o seguinte: canalha é aquele que aceita prejudicar o outro para benefício próprio. E nessa era de egoísmo que nós vivemos, cada um olha para si mesmo, para o próprio umbigo, essa egolatria, nós vivemos um ambiente em que essa arrogância pode se tornar ainda maior, pode se multiplicar. Inclusive, eu e você, pode ser que nos tornemos pessoas mais arrogantes e sejamos algum tipo de canalhas, algum tipo de abusadores, pessoas tóxicas, pessoas difíceis. Essas pessoas então estão em todos os lugares, como por exemplo na política, esse desembargador, no nosso ambiente de trabalho, inclusive às vezes dentro das nossas casas, nas nossas relações amorosas, em todos os lugares. Como eu disse, o ego fala mais alto, e nessa egolatria algumas pessoas chegam a parecer que são o ego absoluto, elas se sentem o ego por excelência, ego absoluto. Tem um teólogo que eu gosto muito, Ed Renekiewicz, ele diz que o ego absoluto é aquele que é o próprio mal, é aquele que, como se fosse um bicho come, que tudo ele quer, ele chama de eu, ele chama de meu, algo diabólico. Um terceiro tipo de pessoas são as pessoas mais maduras, aquelas que têm consciência de si, sabem quem elas são, sabem dos seus comportamentos, como o seu comportamento afeta de maneira positiva ou negativa o ambiente de trabalho e qualquer ambiente que elas estão. Elas se percebem, conhecem inclusive as suas virtudes, conhecem os seus defeitos. Eu pergunto para você, nesses três tipos de pessoas, quem é você no ambiente de trabalho? E eu poderia dizer aqui, dentre esses tipos de pessoas, tem folgado, tem o puxa-saco, tem de tudo isso. Você pode encaixar esses perfis dentro desses três tipos que eu trouxe, mas quem é você? Você é o tipo de pessoa que no ambiente de trabalho fica de mau humor o dia todo, qualquer coisa. Você é o tipo de pessoa que desdenha de outros, faz fofocas, você fica feliz com o erro do outro. Eu espero que não. Mas se você for, eu espero que com o conteúdo de hoje, nesse vídeo, quem sabe você não proponha para você mesmo uma mudança de comportamento. Quem sabe a partir de hoje você não muda o seu jeito de ser. Lembre-se, o que você faz não determina quem você é. O que você faz profissionalmente não deve determinar quem você é. Por exemplo, existem níveis hierárquicos. Dentro de uma hierarquia existe as chefias mais altas e às vezes tem a pessoa nos níveis mais operacionais, mais baixos. Por exemplo, a senhora que serve o café, ela não é melhor nem pior do que o presidente da empresa, que é o cargo mais alto. Não deve ser assim. Embora hierarquicamente ele está numa posição superior, mas essa superioridade não deve ser uma desculpa para poder humilhar uma outra pessoa, não inferiorizar uma outra pessoa. Aquela máxima, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não deveria e não deve ser jamais uma desculpa para uma pessoa que está num nível de poder usurpar do outro e ferir o outro, humilhar o outro, jamais. Não use isso como muleta. Se você está num cargo de poder, entende que você é especial, saiba, você não é especial no sentido de ter esse tratamento diferenciado. Você não deve tratar ninguém de maneira desrespeitosa, não deve humilhar ninguém. Ambiente de trabalho tóxico, assim como qualquer relação tóxica, qualquer relacionamento abusivo, adoece a quem está sendo abusado, adoece as pessoas que estão sendo exploradas. Entendendo essa questão do meu comportamento, como meu comportamento interfere
no dia a dia do trabalho, eu posso entender o que eu posso fazer. Nós não queremos aqui hoje alimentar, saber como fazer um ambiente de trabalho ruim. Muito pelo contrário, o que nós podemos fazer para melhorar o ambiente de trabalho, tornar o ambiente de trabalho um lugar melhor para se estar, o segundo melhor lugar para eu passar ali 6, 8, 10 horas do meu dia, sem aquelas palpitações, sem me sentir mal, sem sentir-me angustiado. E eu imagino que pode ser que hoje mesmo você tenha se sentido assim. Eu já me senti assim em algumas ocasiões. É muito melhor quando nós podemos acordar, sair para trabalhar, sentindo-se bem, ainda que a gente tenha muitas atividades a fazer, prazos curtos, seremos muito cobrados por muitas coisas, mas vamos lá para passar aquelas 6, 8, 10 horas num ambiente que não é um ambiente hostil, não é um ambiente de guerra para nós estarmos. Entendendo que você não é uma pessoa canalha, não é uma pessoa hostil, não é um abusador, assim eu espero. Como lidar com as pessoas então que são diferentes de nós no ambiente de trabalho, sejam elas tóxicas ou não, e como melhorar o ambiente de trabalho? Eu quero sugerir para você 10 comportamentos para melhorar o seu ambiente de trabalho, que você precisa desenvolver no seu dia a dia e fazer disso a sua rotina, o seu comportamento para você melhorar o seu ambiente de trabalho. A primeira delas é cultive a humildade. Cultivar a humildade. Eu gosto muito de um escritor, Max Lucado, ele disse o seguinte sobre a humildade: avalie-se honestamente, não leve demasiadamente a sério o sucesso, celebre o sucesso dos outros, não exija a sua própria vaga de estacionamento, nunca anuncie o seu sucesso antes que ele ocorra e fale humildemente. Eu gosto muito de pensar, falando nessa definição do Max Lucado, eu gosto muito de pensar na humildade como uma utopia. Utopia seria um mundo perfeito. O mundo perfeito não existe. E a humildade como utopia é aquilo que você busca e você nunca atinge. Você continua buscando e você não deixa de buscar pelo fato de você não atingir. Que seja uma utopia, se tornar cada dia mais humilde, entender a humildade. A segunda dica de comportamento é ouvir. Saiba ouvir, escutar de fato, ir além do escutar, saber se calar inclusive e prestar atenção nos outros, perceber os outros. Vivemos nessa correria do dia a dia, nesse ambiente de ego, cada um olhando para o seu próprio umbigo, e a verdade está nas minhas ideias, está no jeito que eu penso. Eu não dou nem a chance do outro falar, quanto mais eu vou parar para ouvi-lo, eu não dou nem a chance dele ouvir. Mas é muito gostoso quando alguém percebe você, ouve você, escuta você de fato, e muitas vezes isso pode acontecer até quando você não falou nada. Isso significa que a pessoa te escutou percebendo você, olhando para você. Você não disse nada e a pessoa te percebe. Algumas vezes no ambiente de trabalho, eu já estive ali trabalhando e alguém chegou para mim no meio do nada e disse: Laimons, está tudo bem hoje? Você está bem? E eu sabia que aquela pergunta era porque a pessoa tinha percebido que naquele dia não estava muito bem. Muito provavelmente tinha acontecido alguma coisa, poderia ser coisas do trabalho e até questões pessoais que de repente naquele dia estavam transparecendo que eu não estava muito bem. E justamente ali eu tive a oportunidade de repente de desabafar com alguém, de conversar com alguém, porque alguém queria me ouvir, alguém se propôs a me ouvir. A terceira dica é ofereça ajuda, seja solícito. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu posso te ajudar nisso? Pode ser que você ache que você não tem capacidade de ajudar ninguém, mas mesmo sem muito conhecimento sobre determinada tarefa, determinada atividade, você pode ajudar sim. E às vezes até ajudar de alguma forma, abraçar ou carregar alguma coisa, você pode fazer isso. Ou então com aquilo que você faz de melhor, por exemplo, se eu sei muito bem fazer uma planilha de Excel, fazer PROC-V, fazer tabela dinâmica, e outra pessoa não sabe, ela precisa de ajuda, um relatório que ela precisa fazer, por que não oferecer ajuda? E às vezes você pode oferecer ajuda e a pessoa de repente fala: não preciso de ajuda, mas só o fato de você ter se oferecido ajuda já vai fazer com que a pessoa se sinta bem,
Poxa, a outra pessoa me percebeu, ela percebeu que eu estou atarefada. E lembre-se, oferecer ajuda não significa fazer as coisas do seu jeito. Oferecer ajuda é sim ajudar a pessoa no que ela precisa e talvez fazer do jeito que ela entende que deve ser feito. E pode até ser que aconteça de ela dizer, Laimons, como você faria isso? E aí sim eu tenho o privilégio, a oportunidade de mostrar como eu faria e ali fazer e mostrar como é o meu jeito. A quarta dica de comportamento é saiba dizer não, impor limites. Muitas pessoas têm dificuldades em dizer não. E quando você não diz não, você não está se colocando em primeiro lugar. Você acaba, muitas vezes, querendo abraçar o mundo, porque quando você não diz não, pode ser que alguém te passe uma atividade, uma tarefa, e você vai abraçando e pegando mais coisas para fazer, e você já tinha outras atividades acumuladas e você não consegue dizer não. Inclusive, você talvez até passe longe da mesa daquela pessoa, de onde aquela pessoa trabalha, porque você sabe que se aquela pessoa te pedir ajuda, você vai dizer sim, você não vai saber dizer não para aquela pessoa. Pode dizer em algumas situações, olha, eu não posso te ajudar hoje, eu estou muito atarefado, infelizmente não posso. Ou você pode dizer em alguma situação, eu não quero, até para o teu chefe, eu não gostaria de participar desse projeto porque eu ainda não terminei aquele outro. E se eu pegar esse projeto agora, aquele lá vai atrasar ainda mais. Pode dizer para as pessoas no seu ambiente de trabalho, eu não gosto quando você me trata de tal forma, eu me sinto exposto, eu me sinto mal quando você age assim comigo. Isso vale para o ambiente de trabalho e para nossas relações pessoais em todos os lugares. Você pode falar, eu não vou fazer isso novamente, porque eu ainda não tenho conhecimento suficiente e da outra vez deu muito errado. Então eu prefiro aprender e entender melhor. Ou você pode dizer simplesmente, com muita educação, é claro, sem dar muitas explicações, não, sem sentir culpa por ter dito não. Muitas vezes a gente não fala não porque a gente acha que vão gostar menos de nós, porque nós falamos não em alguma situação. Pode ser que você vai se sentir mal por ter dito não. Não precisa se sentir culpado por falar não. Fale não e saiba que isso vai te ajudar muito para as suas atividades e para o ambiente de trabalho. Você vai se sentir um pouco mais aliviado, menos estresse para você e você menos estressado, o ambiente de trabalho melhora também. Outra dica que eu quero trazer para você é educação. Nem sempre nós percebemos, mas muitas vezes nós somos mal educados no ambiente de trabalho. A gente fala no WhatsApp e está sendo mal educado e nem percebe. Ou às vezes percebe e não liga muito, mas saiba, isso torna o ambiente de trabalho muito pesado, muito difícil. É muito bom ouvir um bom dia, boa tarde, muito obrigado, por favor, por gentileza. Ser gentil não deveria ser exceção, deveria ser regra. Ser gentil faz com que você torne um ambiente de trabalho mais agradável, você vai ser uma pessoa mais agradável para se ter por perto. Isso vem através de educação. Tornar-se agradável vem através da educação. Perceber o seu tom de voz, por exemplo. Alguém está ali no telefone e você está falando alto, você está dando gargalhadas de alguma piada que alguém contou. É importante nós enxergarmos e percebermos nossa educação, como nós estamos usando a nossa educação no ambiente de trabalho. Ser respeitoso, ser educado é importante em qualquer lugar, principalmente em se tratando de ambiente de trabalho. A sexta dica de comportamento que eu trago é cultive a empatia. Empatia aqui seria a palavra-chave de todo esse vídeo e tudo isso que eu estou falando para você hoje. Uma pessoa tóxica, por exemplo, ela tem menos empatia ou até não tem empatia nenhuma, principalmente se ela tem um transtorno de personalidade, por exemplo, como o narcisismo, ou se ela tem um transtorno de personalidade como o antissocial. Ter empatia não é simplesmente aquilo que nós aprendemos normalmente, que é se colocar no lugar do outro. Porque se colocar no lugar do outro é você estando no lugar do outro. Eu gosto muito dessa definição. Você se colocando no lugar do outro é a sua cabeça, é a sua experiência, é a sua mentalidade no lugar do outro. Mas mais do que isso, empatia tem a ver com você entender também que o outro é outro, que o outro é diferente de você. Inclusive, percebendo isso, você pode perceber que aquilo que dói muito em você pode ser que doa pouco no outro.
e aquilo que dói pouco no outro pode ser que doa muito em você. E você entendendo que cada um tem o seu jeito de ser, seus traumas, a sua história, suas frustrações, os seus sonhos. É importante nós sabermos que cada um com o seu coração, a sua criança interna, a criança interior, tem o seu jeito, a sua história, tudo isso que eu disse. Lembrar que o outro é o outro e que o outro é diferente não torna ele nem pior, nem melhor que você, nem mais especial, nem menos especial que você. Simplesmente faz dele diferente de você. E assim como você é diferente do outro também. Sétima dica: não promova fofocas. Fofoca é um dos principais problemas no ambiente de trabalho. Como você se sentiria, por exemplo, se você contou um segredo para alguém? Segredo é segredo, mas aí você descobre que aquele segredo já está no ouvido de todo mundo está sabendo daquilo que você confiou a uma pessoa. Ou de repente você descobre que está rolando nos corredores um boato sobre você. Estão falando mal de você, alguma coisa está se espalhando, estão falando sobre isso que nem é verdade. É muito ruim. Agora, e quando estão falando de outra pessoa e isso chega até você? Você tem ali a oportunidade de mudar o seu comportamento, que de repente era de promover a fofoca. Você tem a oportunidade de parar a fofoca. Cabe a você agir de forma diferente, não querer ouvir. E é claro que em algumas situações a gente não vai conseguir não ouvir. A pessoa estava falando, você nem sabia de que era, de repente você percebe que é uma fofoca. Você percebeu que é uma fofoca, você pode dizer para a pessoa: eu não gostaria de ter ouvido o que você falou, eu até ouvi, eu não sabia que se tratava disso, eu não me sentiria bem se fosse de mim que você estivesse falando. Fale de maneira educada, claro, não precisa ser grosseiro, pode tratar de questões delicadas como a fofoca, sem ser grosseiro, falar de maneira educada. Olha, eu não vou falar isso para ninguém, e gostaria inclusive de nem ter ouvido o que você falou para mim. Oitava dica: respeite as diferenças. Como eu disse, as pessoas são diferentes, e sendo diferentes, as pessoas com as suas histórias, como eu disse, opiniões diferentes, as pessoas torcem para times diferentes. Não tem nada de mais nisso. As pessoas têm religiões diferentes. Um é ateísta, outro é evangélico, outro é católico, outro... Enfim, tem de tudo. Umbandista, tem de tudo. Opções sexuais diferentes. Cabe a você e a mim, nesse mundo de preconceitos, parar o preconceito. Pessoas de raças diferentes, de credos diferentes, elas são diferentes e isso não torna elas mais ou menos especial que você, melhor ou pior que você. Elas são, como eu disse, mais uma vez dizendo, diferentes de você. Por isso, respeite as diferenças. Respeite, assim como você também deve ser respeitado pelas outras pessoas, por você também ser diferente aos olhos de outros. A nona dica que eu trago para você de comportamento é: conheça a si mesmo, suas limitações, suas virtudes, seus defeitos. Você se conhece? Sabe os seus limites? Quais são as suas capacidades? Quais são as coisas que você precisa melhorar? Quantas vezes nós ficamos preocupados com alguma tarefa que nós temos que fazer e aceitamos fazer, mas não sabemos bem fazer. E o fato de não sabermos bem fazer, muitas vezes nos leva a aceitar atividades porque nós não conhecemos, não conhecemos a si mesmos, a nós mesmos, no sentido de entender que para fazer aquela atividade vou precisar pedir ajuda para alguém, para fazer aquela determinada atividade vou precisar de obter conhecimento. Conhecer a si mesmo, inclusive, faz com que você entenda seus gatilhos emocionais, o que acontece no ambiente de trabalho que te deixa sentindo aquele mal-estar, quais são os fatores. Então, entendendo sobre você, tenho certeza que você vai ter capacidade de entender também mais ao outro e fazer do ambiente de trabalho um ambiente melhor. E a 10ª e última dica de comportamento: seja grato. Agradeça sempre. Essa foi uma capacidade bem interessante no filme com o super-herói, aquele Hancock, com o ator Will Smith. E o Will Smith lá, o Hancock, tem um mentor no filme e o mentor pede para que ele desenvolva essa capacidade de gratidão. E as pessoas começam a se surpreender com ele na mudança dos hábitos dele, dos comportamentos dele, por conta da gratidão, entre outras coisas. Então sabe aquela hashtag gratidão que você costuma colocar nas suas postagens?
Isso não deveria ser apenas na internet, nas suas postagens, que isso seja o seu jeito de ser uma pessoa grata, uma pessoa que tenha um olhar diferente, um olhar com gratidão, seja para o seu trabalho, esse olhar de gratidão, seja para as pessoas que convivem com você no ambiente de trabalho, que você seja alguém grato. Seja grato também até pelo privilégio, por exemplo, de poder estar ali com aquelas pessoas e fazer diferença no ambiente de trabalho, a começar em você a mudança daquelas pessoas, do ambiente de trabalho. Começa em você, quem sabe você vai conseguir multiplicar isso e usufruir também desse novo jeito de se viver, de estar no trabalho, de se conviver um com o outro. Espero que você, colocando tudo isso em prática, você consiga obter esse ambiente de trabalho mais leve, mais saudável e mais tranquilo, sem ter que sair de casa todos os dias com todo esse peso, esse mal-estar que eu disse. Quero deixar para concluir, mais uma vez, falar que eu não trago aqui fórmulas mágicas, eu não trago aqui nada que seja muito difícil de fazer. Eu espero que você coloque isso em prática. Eu acredito mesmo que isso pode mudar o ambiente de trabalho, isso pode mudar o coletivo, uma sociedade. Inclusive, eu quero deixar para você uma dica. Se você puder, assista ao filme Corrente do Bem. Nesse filme você vai poder ver o quanto a mudança de comportamento, algumas pequenas atitudes podem fazer diferença num coletivo maior, numa sociedade inteira. Então nós estamos falando de ambiente de trabalho. Eu quero crer que você, colocando isso em prática, você vai ter uma melhora significativa no seu ambiente de trabalho. Um forte abraço para você e te espero em breve aqui no canal Seu Melhor Emprego.